Oi, pessoal! Então, agora são mais ou menos 2 horas aqui em Tallinn, tá 21 graus, tá bem agradável, aqui a gente tá na primavera. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de por que eu defini vir com os meus filhos morar em Tallinn. Na verdade, eu não defini isso sozinha, né? Eu tive essa decisão foi junto com o pai das crianças, até porque tudo que tem relação à criação deles a gente define junto, tudo é feito em comum acordo. E não só sobre a viagem em si, como ela foi, mas tudo que antecede a viagem, né? Todas as decisões que a gente teve que tomar antes para poder então estar hoje aqui com eles. O que acontece? Lá em Floripa as coisas, no Brasil como um todo, né, não estão lá grandes coisas. E aí chegou um momento que o Diego já estava 6 meses aqui e as crianças estavam sentindo muita falta dele. Então a gente sentou e conversou sobre a possibilidade de ou ele passar férias no Brasil para poder ter esse tempo com as crianças, né? Ou então a possibilidade de a gente vir passar as férias, ou as crianças, no caso, nesse primeiro momento, nessas primeiras conversas. Como eu também não estava passando por um momento tão favorável em relação à minha profissão, a minha questão financeira também não estava tão agradável em relação ao que eu gostaria de poder proporcionar para as crianças. Então a gente sentou, conversou e analisou a possibilidade de vir passar os 3 meses aqui, que é os 3 meses que a gente tem de férias, de turismo, né? Para poder então ver como seria o local, o que a gente encontraria aqui, qual seria a possibilidade de vinda realmente para ficar. E aí a gente definiu então, tá, beleza, vamos então, em vez de o Diego ir passar umas férias no Brasil, vamos já antecipar esse processo, trazer as crianças para cá para ver como seria essa adaptação, o que a gente acharia, qual seria a possibilidade de então ficar aqui, né? Mas o que acontece? Tudo lindo, maravilhoso, vamos para a Europa, lindo, uma possibilidade muito melhor de vida, educação na Estônia é maravilhoso e tal. Mas, depois dessa decisão de realmente sair do Brasil, vem toda a aceitação, né? No meu caso, foram 28 anos morando em Florianópolis, toda uma vida lá, os amigos, a vida social, tudo que eu sempre fiz foi lá, eu não tinha conhecimento do inglês. Então teve um processo aí de aceitação eu como mulher, né, independente de mãe e do que eu tinha decidido para as crianças, tinha o meu processo pessoal de aceitação. Não foi fácil, não foi, mas ainda assim era tudo por um bem maior, que foi o que a gente definiu, que era para o bem das crianças, para a criação deles, para que eles tivessem uma possibilidade de vida melhor. Tanto que isso era maravilhoso, porque a gente não tinha tido essa oportunidade, né? Para nós, tanto para mim quanto para o Diego, isso estava muito longe. Tanto que nosso período de casamento, o sonho do Diego sempre foi vir para fora do país. Mas, enfim, com o que aconteceu, né, a gente acabou tendo filhos e tal, então acabou ficando em segundo plano. E sim, ficou em primeiro plano a comodidade, ter uma boa vida lá enquanto casados, né? Depois que a gente se separou, enfim, o Diego colocou isso em prática, esse sonho, para realizar esse sonho, e estudou, foi atrás, correu atrás de tudo isso para estar de uma forma legal, até porque como ele trabalha com a área de tecnologia, e isso é muito bem aceito em outros países, né? Para ele não é uma facilidade, porque para ele foi realmente difícil, ele passou por várias entrevistas, teve um processo longo até que realmente conseguisse alcançar o que ele está hoje, né? Mas enfim, entrei nesse processo de adaptação, de aceitação, de saber que realmente, por mais que fosse difícil para mim aceitar, abrir mão de tudo que eu tinha lá em Floripa, que não era grandes coisas, mas ainda assim era o que eu tinha. Tive que também entrar no processo de adaptação para as crianças, né? As crianças também tinham que entrar no processo de adaptação emocional, de ter que abrir mão dos amiguinhos, de ter que abrir mão do convívio com a avó paterna, que lá em Floripa era muito forte, também os meus familiares, a minha madrinha, que era como se fosse a avó materna deles, enfim. Todo esse processo
foi lento, até porque a gente teve aí quase 8 meses de preparação até a viagem, no caso, né? Aí tá, organizamos tudo, fomos atrás de toda a papelada que eu precisava trazer para as crianças e tal. Chegou o momento da viagem. Aí que o bicho pegou. Porque a gente já tava, como a gente já tava num processo muito longo de espera pelo momento, né? Chegou no momento que a gente já tava muito mais ansioso para que realmente acontecesse a viagem do que propriamente pelos medos que poderiam acontecer. Aí a gente saiu de Floripa a gente foi até São Paulo, passou uma noite em São Paulo. Em São Paulo a gente pegou um voo da Air France, que foram 11 a 12 horas de viagem até a chegada em Paris. Gente, vou contar pra vocês, até isso eu já contei no Instagram, pra quem me segue lá, pra quem acompanhou todo esse processo, viu. Foi muito difícil, eu morro de medo de avião mesmo. O meu voo de Floripa a São Paulo foi 1 hora de turbulência, assim ó, incrível, 1 hora de turbulência. E ainda quando pousou, olha, nunca vi esse avião andar tanto em terra, porque andava e não chegava mais. Aí tudo que tu tem de informação de desastre aéreo vem na tua cabeça, é inacreditável. Aí eu só pensava naquele voo da TAM, que foi direto na pista e não parou e bateu. Pronto, tragédia, né? Mas eu confio muito em Deus, eu sabia que Deus tinha um propósito maior pra nossa vida e que não ia acontecer nada. Mas ainda assim dava um medinho mesmo, dava. Aí tá, tudo certo, tudo lindo, as crianças super parceiras minhas na viagem, de me ajudar com a questão das malas, que a gente tava com um monte de mala, 8 malas, mais as 2 crianças ainda. Mas foram super parceiros, super compreensivos assim com tudo, me ajudaram nesse processo. Aí a gente foi pro segundo voo, que era de então São Paulo para Paris. Gente do céu, 12 horas sem dormir nenhum minuto, porque eu não conseguia dormir. As crianças chegaram a dormir, eles descansaram, foram também super calmos em relação a tudo. Eu não, eu tava morrendo de medo. Eu entrei no voo de São Paulo para Paris chorando mesmo. Aí eles me perguntaram, mas todo momento eu tentando ser calma, mostrar para eles que tá tudo certo, a gente tá indo pra Paris e uhul, coisa linda. Aí eles me perguntaram, tá mãe, mas o que foi que aconteceu? Tá com saudade das tuas amigas de Floripa? Tá falando com alguém de lá? Eu assim, isso, tô falando com o pessoal de lá, tá me dando saudade do Brasil, mas mentira, era porque eu tava morrendo de medo. Claro que eu tô morrendo de saudade de vocês aí do Brasil, tá? E assim, ó, morrendo de medo. Mas tá, entrei, deu tudo certo, o voo foi maravilhoso, teve turbulência também, morri de medo quando saiu de terra, que pegou aí todo o mar. Gente, eu só ficava olhando lá no mapinha, perto de que ilha que tava, pra se acontecesse alguma coisa, eu pensar que podia nadar pra ilha. Doce ilusão, né? Ia cair naquele mar gelado, ia morrer congelado. Mas tá, sabia que não ia morrer porque Deus é justo. Aí chegamos a Paris. Aí a gente tinha todo um processo, porque aí tem que passar pela imigração, tem que isso, que aquilo, né? O aeroporto é imenso. A gente passou pelo menos por 4 ou 5 scanner. Sim, da mala. Passamos por 4 ou 5 scanner. E aí com as crianças, aí tira a roupa, bota na bolsa, isso e aquilo. Olha, uma loucura. Foi cansativo demais. Porque se tu faz um voo de 12 horas e chegar lá, ok, cheguei, ok, mas não. A gente ainda tinha mais 2 conexões. A gente tinha de Paris para Riga e de Riga para Tallinn. Riga, se eu não me engano, é na Letônia. Pra mim não mentir. Mas vou deixar Riga, então, não vou falar qual país que era, porque eu não lembro. E depois de Tallinn, que aí sim, aqui na Estônia. Gente, vou falar pra vocês. Até Paris tava tudo show, caminhando pra tudo quanto era lado. Fizemos todo o processo, tudo ok, tudo certo. Chegou em Riga, a gente já tava moído. Porque as crianças tinham dormido um pouquinho, mas também foi bem pouco. Eu não tinha dormido nada. Então, o que aconteceu? Chegou em Riga, a gente se capotou lá deitou lá no... Tem foto até no meu Instagram, eu acho.
deitou no sofá lá que tinha, a gente dormiu mesmo. A gente dormiu pelo menos uns 40 minutos até chegar o nosso voo para Tallinn. Dentro do avião as crianças, tadinhas, não tinha nem medo eu já não tava mais nem com medo, porque eu tava com tanto sono que eu deitava no aeroporto, sentava no avião e dormia. Aí eu dormi 2 horas e meia mais ou menos, porque são 3 horas e meia de Riga a Tallinn. Aí a gente dormiu no voo, foi bem tranquilo, bem de boas. Aí chegamos... Minto, falei errado. De Paris pra Riga. Chegamos em Riga, 3 horas e meia. Chegamos em Riga, dormimos mais uns 40 minutos ali no banco, sentada. E aí sim, mais 1 hora pra Tallinn. Gente, quando chegou em Tallinn... Ai, eu recebi visita, deixa eu mostrar pra vocês. Oi, bebê! Visita aqui dos vizinhos do prédio. Quando chegou em Tallinn, o que acontece? Eu trouxe de Floripa algumas coisas que que o Diego me pediu pra trazer, que aqui não tem. Eu trouxe paçoca, eu trouxe um pouco, né? Quantidade só pra consumo, na verdade. E trouxe também 3 cachaças. 3 combinhos, assim, de cachaça de lá. Que aqui não tem, que na verdade ele queria presentear os chefes dele e tal. Aí o que acontece? Como eu fui a última a sair do aeroporto, cheia de mala, né? Todo mundo passou direto. E eu, como tava cheia de mala e fui a última a chegar, eles me pararam pra poder verificar o que era essas garrafas que eu tinha trago de cachaça. Aí a questão tiveram que taxar as cachaças porque tinha uma quantidade, ou melhor, tem um valor de teor alcoólico, até tanto de teor alcoólico, tu não precisa taxar a bebida e tu tens até 2 litros para trazer por pessoa. Eu achei que contaria por pessoa até as crianças, mas como é cachaça, as crianças não bebem cachaça, então não daria para contar pelas crianças. Aí tiveram que taxar a bebida e tal, mas o mais incrível foi que eu não falo inglês. Então quando eu cheguei e o policial e era um policial, eu achava que era só um guarda do aeroporto. Eu achei que tava ali olhando, ele tava tentando me explicar o que ele precisava. O inglês daqui é muito diferente do que a gente tá acostumado aí. Primeiro que brasileiro não sabe falar inglês, né? Desculpa, mas a gente tem que estudar inglês. Você aí que tá me vendo, vai estudar inglês, porque olha, é essencial pra vida. Eu não sabia disso até chegar aqui. Enfim, pegou e disse assim, olha, o que tem na tua bagagem? Eu sabia o que ele tava me falando. Era difícil de entender, mas eu consegui entender o que ele estava querendo me dizer. Aí eu falei pra ele, olha, não consigo falar pra ele. Eu peguei e disse pra ele, eu abro pra ti. Peguei a mala, botei no lugar que abri e tal, já tipo toda solícita de alguma forma pra mostrar pra ele que não tinha nada pra esconder, porque eu tava morrendo de medo. E outra, eu tava há meses planejando a chegada dos meus filhos, do reencontro dos meus filhos com o pai deles. Então eu tava assim, ó, super emocionada. Era um momento que ia ser muito mágico pra todo mundo, né? Aquela coisa linda, abre a porta, os filhos saem correndo, o pai vem, tudo filmado, tudo documentado. Emocionante demais, era tudo muito lindo. E eu não consegui fazer isso. Então eu tava muito braba, ao mesmo tempo que eu tava morrendo de medo. Porque alguém me parou e eu não conseguia falar nada. Por fim, resumindo, foi até engraçado, né, a situação. Tentei de alguma forma gesticular pra ele que eu ia chamar o Diego, que tava lá fora esperando a gente. Nisso o Diego entrou, foi direto falar com o policial pra poder resolver, taxaram, enfim, a gente ficou lá uma meia hora, acredito. Foi tudo tranquilo. Se eu soubesse falar inglês, por exemplo, eu teria dito pra ele que era uma bebida e talvez se eu tivesse explicado pra ele que o teor alcoólico não era tão alto, né, ele nem tivesse pedido para abrir a mala e ver, enfim, sabe? Mas como eu não sabia falar, acabou acontecendo esse episódio aí. E aí a minha frustração da viagem foi essa. Eu não consegui gravar o momento mais emocionante, que seria o reencontro, aquela coisa linda, maravilhosa, que só vê no filme, né? Então, ficou só nos filmes mesmo, porque a gente não conseguiu gravar. E é isso. E agora a gente tá aqui, já fazem 2 semanas. A adaptação tá sendo bem tranquila. É frio. Quando é frio é muito frio, é uma loucura, muito frio. Tanto que hoje é 21 graus, eu tô no sol, mas tem um ventinho bem gelado.
Eu tô de meia manga, assim, eu tô de parte curta embaixo, mas é bem friozinho, é bem friozinho. E no frio é bem frio, bem frio. A gente chegou aqui, na semana que a gente chegou tava 12, depois pra 8, chegamos a 7 graus. E é bem frio, de ter que estar de luva e touca e tudo mais. É bem frio mesmo. A minha vizinha. Então, me perdi agora. Então, tinha me perdido. A adaptação tá sendo ótima, a gente já tá aqui há 2 semanas, a gente já tá conseguindo se virar, tanto eu quanto as crianças, porque o Diego já voltou a trabalhar, né? A primeira semana ele tinha ficado de folga com a gente. Agora já tá mais ou menos encaminhado, assim, eu já consigo ir no mercado sozinha, ainda não falando idioma, nem inglês, poucas coisas, alguma coisa eu me viro, assim, no momento de necessidade extrema. Provavelmente vou começar a estudar, então, né, até pra poder conseguir realmente me adaptar ao país e tudo mais. E é isso, tá tudo bem, eu já consigo ir no mercado sozinha, já consigo pegar o ônibus sozinha. E é isso, sabe? A cidade é maravilhosa, assim, ó, é apaixonante. Quero que vocês deixem aí pra mim algum comentário, alguma experiência parecida, alguma coisa que vocês já tenham vivido em relação a alguma dessas coisas que eu falei. E é isso, basicamente é isso. Depois eu vou formular um vídeo melhor falando sobre a educação aqui, como a gente pretende inserir eles na escola, porque o ano letivo só começa em setembro, né? Então ainda tem mais um videozinho falando da nossa adaptação aí, mas a princípio é isso. Preciso da ajuda de vocês, como eu tô começando, eu não sei, talvez direcionar melhor ainda os temas e tudo mais. Fiquem à vontade para algum feedback, alguma coisa que vocês achem legal passar pra mim, tá bom? Beijo, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, blá blá blá, tudo isso aí. Beijo!